Gloriosa paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos, estudiosos da Palavra de Deus. Nós temos em nossas mãos a lição 4 da CPAD, que tem por título Os Atributos do Ser Humano. A nossa lição segue o tema deste trimestre, que diz respeito à raça humana, origem, queda e redenção. Meu nome é Antônio Januário, sirvo a Deus na Assembleia de Deus do campo de Pedro Leopoldo. Meu pastor presidente é o pastor Eliseu Fernandes e eu tenho servido ali, cooperando na área de evangelismo e escola bíblica dominical nas possíveis oportunidades. Então temos para nossa meditação essa lição, Os Atributos do Ser Humano. Textual: Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Salmos 32 e o verso 9. A verdade prática diz: criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. O texto bíblico está em Romanos capítulo 12, versículo 1 ao versículo 10. Eu vou ler o primeiro versículo até o versículo 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Pois bem, meus amados, nós vamos aqui fazer menção da introdução. Na aula de hoje estudaremos os principais atributos do ser humano: espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Veremos que o homem, apesar da queda, continua a executar a missão que Deus lhe entregou no Éden. A desobediência humana não frustrou os planos divinos.
Se Deus assim nos dotou, usemos cada um de nossos atributos para glorificá-lo no aperfeiçoamento destes. Leiamos a Bíblia, oremos, vigiemos noite e dia, evangelizemos e exerçamos o amor cristão. Em suma, portemo-nos de tal forma para que o Pai Celeste seja exaltado eternamente, através de nossas qualidades espirituais, psicológicas e físicas. Que o Espírito Santo nos abra o entendimento e leve-nos a conhecer as demandas e as reivindicações da Palavra de Deus. Pois bem, amados, aqui temos como atributo a liberdade, a criatividade, a espiritualidade, a racionalidade, a sociabilidade, né? A liberdade, num ponto de vista bastante conceituado, se trata do livre-arbítrio, né? Através do livre-arbítrio, o homem tem liberdade de fazer o que quiser. Ele pode fazer o mal e pode fazer o bem. Mas esta liberdade é preciso ser entendido que esta liberdade como atributo que nos é dado por Deus, Deus não nos deixou para fazer o que quisermos sem que tenhamos uma responsabilidade com o que estamos fazendo. Se estamos fazendo o bem, pensando que nada é, mas temos certeza de que, conforme o bem apresentado pelas Escrituras Sagradas, sendo um ato conveniente de que por esse bem nós seremos abençoados. Então, da mesma forma que existe o bem, existe o mal. Então, tem aqueles que se entregam à maldade para viver praticando o mal em todo o tempo em que vivem. Então, dentro desse pensamento da liberdade, vem muitas perguntas. Por que liberdade, se Ele, Deus, também nos deu a lei? A lei é para ser obedecida, guardada, observada, praticada. Quando se fala de mandamentos, Jesus, ele falou, olha, um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, dentro desta ética de ver a liberdade como uma prática que posso fazer sem que haja de mim uma cobrança, vamos compreender isso. Então, se Ele nos dotou de liberdade, por que depois do pecado veio a lei? Então, a lei veio para nos ensinar o caminho que devemos andar. Quando se trata de lei,
se trata de toda a palavra, porque a lei de Deus é a palavra de Deus. Quando falamos lei, não falamos só dos 10 mandamentos, mas toda a palavra. Então a palavra de Deus nos apresenta que há um caminho estreito e há um caminho largo. E aí Deus, na sua palavra, diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim deles é caminho de morte. Onde está a liberdade nisto, então? Então, livre-arbítrio. Em Deuteronômio capítulo 27, versículo 11, fala para nós ali do Monte Gerizim. E já no capítulo 8 vai dar uma referência também do Monte Ebal. Deus tem toda a nação de Israel no deserto e esse povo queria, tomar posse da terra de Canaã. Era uma promessa que Deus havia feito a Abraão, confirmado para Isaac, renovado em Jacó. Agora as 12 tribos de Israel estavam querendo tomar posse da terra. Então Deus chama esse povo através de Moisés, porque tinha que passar por um vale. Este vale percorria uma distância de aproximadamente 5 quilômetros, estando aos lados o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Então Deus fala com Moisés e Moisés adverte o povo e prepara o povo para esse tipo de cerimonial. 6 homens de 6 tribos subiriam no Monte Ebal e 6 homens de 6 tribos subiam no Monte Gerizim. Dali do Monte Gerizim, os 6 homens que ali estavam falariam de bênção que veriam sobre o povo conforme eles guardassem a palavra de Deus. Estes 6 homens que sobem no Monte Ebal, estes 6 homens falariam de maldição sobre o povo, caso o povo rejeitasse de cumprir os mandamentos e a palavra que Deus havia dado. Então existiam requisitos. Quando Deus chama o homem, esse homem que com liberdade decide servir a Deus, esse homem que agora decide servir a Deus, ele não pode mais fazer o que quer. Quer dizer, a liberdade que ele tem o levou a decidir servir a Deus. Então é dentro de uma liberdade. Então por aí começamos a entender o que é liberdade, livre-arbítrio. Porque desde que tomamos conhecimento das verdades divinas, nós estamos submissos a aceitar ou rejeitar, viver em conformidade com o que estamos aprendendo. Mas se rejeitamos, também estamos com isto responsabilizados de que lá no final haverá um trono branco, um julgamento, pelo qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará.
e as obras serão apresentadas ali. Ali não tem como ocultar ou escusar, é passar para a eternidade servindo a Deus e indo morar com Cristo na eternidade, ou passar para a eternidade tendo rejeitado a verdade e entender e estar certo de que lá no tribunal, ou seja, no grande trono branco, quando Deus estiver julgando todas as almas, então ali o homem estará consciente de que, enquanto vivia, ele rejeitou a verdade, né? Ele assumirá diante do trono branco a responsabilidade de entender de que, na verdade, a justiça de Deus está sendo feita sobre a sua vida, seu caso na eternidade. Então vemos que, depois de ouvir tanto os que falavam da maldição e de ouvir tanto os que falavam de bênção, aqui eles tinham liberdade para tomar a decisão que quisesse, se servir a Deus ou não, mas saber que do outro lado, a forma de vencer os inimigos, de tomar a possessão da terra, se seriam fortes para vencer os inimigos que os estariam ameaçando do outro lado. Então tudo isso ia depender do comportamento que eles estavam tendo com a guarda da palavra de Deus. Então vemos aí outra coisa interessante. O Monte Gerizim tinha aproximadamente quase 900 metros de altitude, enquanto que o Monte Ebal tinha quase 5.000 metros de altitude. É interessante observar isso, que quando se trata de maldição, Deus não quer que a maldição chegue tão de repente na vida daqueles que Ele chamou, daqueles que Ele tem um projeto. Então, por isso, os 6 homens que falariam de bênçãos estavam mais de perto, porque o desejo de Deus é abençoar e nunca amaldiçoar. Mas as pessoas escolhem viver uma vida desregrada, e conforme é lançado a semente, é que se farão a colheita, né? É conforme na natureza a gente vê isso. Se eu planto a semente de uma fruta que é doce, ela vai produzir frutas doces. Mas se eu lanço uma semente de amargura, eu vou colher frutos amargos, né? Então é por aí, é dentro desses princípios que reina a liberdade, o livre-arbítrio. Vamos seguindo aqui a nossa lição. A espiritualidade humana. Neste tópico aprenderemos que o homem é também um ser espiritual. Vejamos, pois, a origem de nosso espírito, seu anseio natural por Deus, e como ele pode ser revivificado. A origem divina de nosso espírito. Após formar Adão do pó da terra, o Senhor Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida.
A partir daquele momento, o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente. O anseio natural do espírito humano, sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, conforme Paulo muito bem acentuou aos atenienses. Já o salmista confessou que a sua alma suspirava por Deus. Infelizmente, não são poucos os que, devido a uma vida ímpia e blasfema, sufocam o seu anseio pelo Criador. Então é natural, né, quando a gente percebe uma pessoa que está totalmente fechado, ele não adora a Deus, também não é adorador de ídolos. Por quê? Quantas pessoas que são adoradores de ídolos, mas quando se vê o comportamento de algumas pessoas, de alguns idólatras, é uma oportunidade de, às vezes, até pensar como que uma pessoa assim se dá tanto a ídolos. Podia ser um bom servo de Deus. Mas por quê? Estão sendo enganados. Enquanto que outras pessoas não têm nem ídolos e muito menos a Deus. O blasfemo é aquele que tanto blasfema de Deus como zomba de todos aqueles que também estão a servir qualquer coisa. É terrível o comportamento de um blasfemo. Então ele se fecha, ele se isola espiritualmente, não dando nenhuma brecha para que a verdade divina possa mover no seu íntimo. É diferente de um idólatra. Porque o idólatra está adorando o seu ídolo, mas já é um sinal de que há um anseio por ser adorador. E mediante o esclarecimento da verdade divina, um idólatra pode se render a Cristo aceitando a verdade, aceitando o senhorio de Cristo. Vamos aqui. Paulo fala aqui, o comentarista daquele encontro de Paulo com os atenienses, né? Paulo chega ali em Atenas e ele vê os altares, vários altares, cada um ao seu Deus, aos seus ídolos. E no meio daqueles altares, um altar cuja inscrição dizia ao Deus desconhecido. Então Paulo observa que é uma oportunidade para falar com o povo, porque os idólatras ali entendiam que existia um Deus desconhecido. Então Paulo chega e revela, né, o evangelho pelo qual ele foi chamado. E ele tem então a oportunidade de falar com os atenienses. Vamos aqui para o segundo item, segundo ponto. Racionalidade humana. Tenhamos em mente esta proposição. Deus é um ser racional, logo a perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Por isso mesmo ele requer de cada um de nós um culto racional. Deus é um ser racional, Deus é um ser racional. Certa vez o Senhor desafiou o povo de Judá que caíra na apostasia a argumentar acerca do verdadeiro caminho. Isaías 1, 18, 20. Portanto, ele requer de seus servos uma postura racional,
porquanto dotou-nos de razão, não temos uma natureza animal e bruta, mas racional e inteligente. Então, o culto racional agrada a Deus, os ínteres. A harmonia entre a racionalidade e a espiritualidade. Então, é interessante observar nesse ponto. Quando a gente lê em Levíticos, Deus colocando um posicionamento da forma como deveria ser o culto, a forma que as ofertas deveriam chegar vindo da parte dos hebreus que traziam. Então Deus cita para Moisés a forma do culto, a forma em que cada hebreu deveria trazer conforme a sua necessidade e conforme a sua posição, conforme o seu potencial, o seu ter, conforme aquilo que ele possuía e conforme a sua situação financeira, ele devia proceder no culto. O culto é um lugar onde reunimos para clamar pela misericórdia de Deus, clamar pelo favor divino, o louvar, o exaltar, o engrandecer. O culto é onde nós encontramos com os irmãos para que seja realçada, a comunhão que temos uns com os outros. Então, na forma de culto, até isso é interessante. Então, Deus cita para Moisés que deveria ser trazido as especiarias que fazia parte da obração do culto, da queima no fogo, como que o fumo, a fumaça subiria a Deus. Então fala de gálbano e de outras especiarias que geravam um perfume. E parece que Flávio Joséfo no livro diz que por uma distância prolongada ao redor do tabernáculo não havia insetos. Por quê? Por causa das especiarias que constantemente eram queimadas naquele culto. Não era apenas uma especiaria, eram 3 formas de especiarias. E aquele culto, aquelas especiarias, Deus estava reservando para si e não podia ser tomado daquelas fórmulas para se dirigir cultos a outros deuses, a ídolos. Então é interessante isso. Deus, ele tem a sua forma de culto que o agrada. E ele especificou as formas. Então a igreja primitiva, Paulo ensinando aqui sobre cultuar, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, num culto racional. Aí quando Paulo está dando diretrizes sobre o culto em outras cartas, ele fala: quando vocês reunirem, uns têm salmos, outros têm revelações, outros têm a palavra. Então é necessário um conjunto de coisas para dentro do culto. É bom a gente lembrar aqui que vivemos uma geração que está tomando assim está crescendo muito certos costumes no meio evangélico.
muitos estão tomando distâncias dos princípios, né? Nós vemos por aí alguns movimentos que já chega também para dentro de nossas igrejas. Vamos fazer um culto, mas neste culto vai ser só cantores, né? Temos por aí já cantor fulano de tal, ciclano e beltrano. O culto será dirigido em prol de louvores. E para disfarçar, às vezes, tira lá 5 minutos, 10 minutos para trazer uma palavra. Mas isso aí, quem está estudando a palavra de Deus sabe muito bem que esse tipo de culto tem algo errado. Existe aí um comportamento nocivo. Isso não agrada a Deus. E em meio a esses cultos, muitas gritarias, né? Muitas profanações disfarçadas. Então devemos fugir desses comportamentos. São princípios que estão ferindo os princípios divinos. Vamos aqui para a palavra. Então Deus exige um culto racional. Racional é que o sentido da palavra racional com raça, voltando aos princípios da palavra. O nosso culto não deve fugir dos princípios que aprendemos. A sociabilidade humana. Deus criou sociáveis. A solidão, Deus nos criou sociáveis, né? Temos aí já falado nessa, porque precisamos participar. Não há como servir a Deus isoladamente. A solidão é nociva ao ser humano. A família é a origem da sociedade humana. Então, se queremos ser bem-sucedidos, precisamos compreender que a solidão é algo que não é o bem que Deus quer. Ele achou isso mal. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Então, se um estiver sozinho, ele está sem amparo, né? A palavra de Deus em Provérbios diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Mas é 2, é um casal. Mas esse casal vai gerar mais um, vai ter filhos. Então o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Mas se for um cordão só, é fácil de o quebrar. Então Deus é sábio. A Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. No Novo Testamento, a Igreja de Cristo é apresentada como a sociedade perfeita, porque nela todos formamos um único corpo. Essa união impensável, em termos sociológicos, é denominada o mistério de Deus pelo apóstolo Paulo. Então vemos aqui no terminalzinho do ponto 3, a Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. No Novo Testamento, a Igreja de Cristo é apresentada como a sociedade perfeita, porque nela todos formamos um único corpo. Essa união impensável em termos sociológicos é denominada o mistério de Deus pelo apóstolo Paulo. Quando fala da igreja como corpo,
E esse relacionamento de atributos do ser humano, quando se trata do corpo sendo criado, a natureza humana, e agora a igreja como um corpo. Nós temos algumas coisas interessantes das informações da anatomia, estudo da anatomia do corpo humano. É curioso isso. É informado que temos 12 costelas de cada lado. 12 costelas. É também informado que 33 vértebras, 12 costelas de cada lado, então são 24 costelas. 33 vértebras que compõem toda a coluna, lá do pescoço até o finalzinho. Este final aqui temos 9 vértebras que são rígidas. O corpo humano, todo o corpo humano tem isso. 9 vértebras aqui no final que são rígidas. São rígidas. E essas 9 vértebras, a parte final é chamada de coccígea. E a parte superior, sacro. Sacro quer dizer sagrado. Coccígea é um invocativo que no grego quer dizer ó Pai. Por que isso aqui? Isso aqui é rígido para dar firmeza o resto das 24 vértebras que são flexíveis. Então é flexível por quê? Porque tem costelas, as costelas que estão entranhadas na carne, mas o corpo, para funcionar bem, ele tem que ser flexível. Mas por que isso aqui não é flexível, é rígido, essa parte final? Porque aqui esse osso está encavado na bacia, né? Nesses lados aí do fêmur, para dar suporte e firmeza à parte flexível do restante do corpo para cima. É dito também que se acontecer qualquer quebradura nessa área aqui, todo o corpo fica imóvel, sem movimento às vezes, com dificuldade de se locomover. É interessante que nessa parte final, onde está rígida, temos aqui nessa parte 9 vértebras que são chumbadas. É rígida porque é chumbadas uma na outra, até formar um osso só, essa ponta aqui. Então, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala do fruto do Espírito, que é dividido em 9 partes. Então aqui nós temos 9 vértebras. 12 costelas de cada lado nos lembra de que as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos para a igreja. Então o projeto de Deus com a nação de Israel e com a igreja é algo bastante interessante para nós entender isso dentro do corpo humano. Se temos 9 vértebras e o total de todas são 33, menos 9, nós temos então 24 vértebras. 24 vértebras flexível. 24 vértebras fala de 24 anciões. Apocalipse 4, versículo 4.
Em Apocalipse diz que 24 anciões estão ao redor do trono de Deus, assentado em tronos, cada ancião assentado no seu trono, lançando as suas coroas diante do trono de Deus, adorando a Deus de dia e de noite. Então, temos essas curiosidades para que possamos, assim, compreender onde está a grandiosidade disso que Paulo falava sobre o mistério. O mistério, aqui em Efésios 3, versículo 1 e versículo 12. Essa união impensável em termos sociológicos é denominada o mistério de Deus pelo apóstolo Paulo. Vamos aqui seguindo. Quarto ponto, a liberdade humana. A liberdade humana, nós já falamos no início, que temos aqui como um símbolo, né? Onde o Monte Ebal e o Monte Gerizim, e aquelas palavras que estão aqui no texto apresentado pelo comentarista, onde Abraão e Ló têm a decisão, tomam a liberdade para ir. Ló vai olhar para as campinas, né, verdejantes. Porém, Abraão, que tinha uma ligação com os céus, uma ligação com Deus, ele não sabia ir onde ele queria ir, mas ele tinha algo da parte de Deus. Deus o conduzia. Ele estava indo sem saber para onde ia, diz o escritor aos Hebreus. Então, assim como Abraão, que caminhou uma trajetória indo sem saber para onde ia, devemos ser também a gente. Nós sabemos que Deus está nos guiando pela sua palavra, é Ele, somos submissos a Ele. Sabemos que estamos indo para o céu, para uma cidade eterna, mas é Ele que nos conduz nesta terra. Para onde vamos, o que devemos fazer, temos como bússola a palavra de Deus. Não falte a escola bíblica dominical. Peço que compartilhe esse vídeo e deixe seu sininho aí, né? Compartilhando com este vídeo e fazendo também seus comentários. É um prazer estar lendo seu comentário e que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que a palavra de Deus frutifique na sua vida. Te desejo tudo de bom da parte do nosso Deus.